Eu quero trazer um tema agora que chamei bem no início do nosso programa. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, declarou que a conclusão do inquérito das fake news não está distante, depois de mais de 5 anos de instauração. O que diz ali o Barroso sobre essa história, né? Que eu não saberia precisar uma data, não gostaria de me comprometer com uma data, mas acho que nós não estamos distantes do encerramento porque o Procurador-Geral da República já está recebendo material. Caberá a ele pedir o arquivamento ou fazer a denúncia. Alan Gani, um inquérito já bem prolongado, né? Veja, já passou do tempo. É um inquérito perpétuo, praticamente, com 5 anos, sem prazo de validade e que tem sérios problemas. A começar, esse inquérito foi aberto de ofício pelo Supremo Tribunal Federal. Ele não poderia ser aberto de ofício. Por quê? Porque os supostos crimes teriam que ter acontecido nas dependências do Supremo Tribunal Federal e as pessoas deveriam ter foro privilegiado. As pessoas que estão neste inquérito não têm foro privilegiado e os crimes não ocorreram dentro do Supremo Tribunal Federal. Outro ponto, novamente fere o princípio do sistema acusatório, porque o Supremo é a vítima, o Supremo também é o julgador, o juiz, ele é o promotor e ele é o investigador. Advogados reclamam que tem dificuldade de acesso, então fere o princípio da ampla defesa. O relator inicial era o ministro Dias Toffoli. Quando ele passa a relatoria para o ministro Alexandre de Moraes, não houve um sorteio, ou seja, não houve o juiz natural. Ele determinou a relatoria, um outro procedimento incorreto. Dentro desse inquérito, feriu a liberdade de expressão, na medida em que a revista Cruzoé foi censurada numa matéria que trazia menção a fatos. Então, tem uma série de irregularidades nesse inquérito da fake news. Não à toa que o ex-ministro do Supremo, o ministro Marco Aurélio, apelidou do inquérito do fim do mundo. Ô Gustavo Segré, a gente está falando de um inquérito que poderia identificar também grupos que estariam atingindo como milícias digitais e etc. Mas a durabilidade chama a atenção e há vários questionamentos no meio jurídico sobre a necessidade de tamanha duração e também todos os pontos que foram trazidos aqui pelo Gani da maneira como foi aberto e conduzido. Você acredita que agora, entregue à Procuradoria-Geral da República, esse inquérito ele possa chegar a alguma conclusão, a alguma decisão que justifique esse tempo todo de análise e investigação dessas contas? Eu não sei, mas está ao contrário o processo. Até onde eu sei, o processo começa com a investigação da Polícia Federal. Se vê indícios de crimes, ela aciona o Ministério Público, que pode acatar ou não essa investigação. A partir do Ministério Público, eleva à Justiça e o juiz, em primeira instância, aceita ou não a denúncia e, a partir daí, inicia o processo, em que tem o Ministério Público acusando, uma defesa se defendendo e o juiz determinando a sentença quando conclui o processo. Aqui foi todo o inverso. Agora o STF manda as coisas para o Ministério Público. E aí a pergunta é, e se o Ministério Público disser, gente, eu não estou conseguindo encontrar crime nenhum aqui, vai ter um juiz auxiliar que vai falar, use a sua criatividade? Porque é isso que está aparecendo. Então, é uma situação complexa. 5 anos o processo já tem. 5 anos. E a justiça deve ser rápida. Quando a justiça não é rápida, não serve. Quando não é imparcial, também não serve. E quando a justiça busca provas em função de quem quer acusar, menos ainda. Fala, seu Zé Maria Trindade. É difícil analisar esse inquérito. Eu já tive, inclusive, acesso a alguns dados através de informações de advogados, né, sobre investigações pesadas e até conteúdos pesados nessa investigação, de troca de mensagens, né, e isso antes mesmo das eleições, processo antigo. E a impressão que se tem é que realmente esperou a mudança na Procuradoria-Geral da República, porque a ex-Procuradora-Geral via
claramente esses argumentos do Segred, que não se pode centralizar tudo no Supremo. A base desse inquérito, ela é frágil. É o regimento interno do Supremo. O regimento interno do Supremo é determinado pelos ministros do Supremo, então não é uma lei aprovada no Congresso Nacional. E as leis têm hierarquias, né? Um regimento interno do Supremo não pode ser maior nem mesmo do que um decreto, quanto mais uma lei aprovada no Congresso Nacional. É claro que é fácil de explicar por que esse inquérito está no Supremo, porque ele é tão grande que envolve ex-parlamentares e parlamentares no exercício da função. É fácil fazer isso. É só incluir 1 ou 2 parlamentares, justificaria o puxamento deste inquérito para o Supremo Tribunal Federal. Resta essa história de que a vítima que vai julgar, que está determinando o inquérito e manda para o Ministério Público. E chegou a dizer, se o Ministério Público entender que o Ministério Público tem o monopólio da denúncia, mas chegou a dizer que se a denúncia não for apresentada, haverá pedido e o Supremo deve acatar a continuidade do inquérito. O inquérito é muito grande, tem muitas coisas, algumas coisas que são mesmo muito graves. E ninguém sabe direito, porque isso está em sigilo, e quando há um pedido formal para liberar o sigilo do inquérito para o seu cliente, vem só a parte do seu cliente, não vem o inquérito inteiro, o que torna a defesa muito difícil, né? A defesa tem que ser ampla, para saber onde está inserida a acusação contra o seu cliente, por que ele foi preso, por exemplo. Mas vem só a parte dele, o outro processo todo não veio. Então, é um inquérito diferente, vamos dizer assim, questionável, e muita gente apoiou e apoia porque está contra os seus adversários, né? O problema desse tipo de apoio e esse tipo de processo é quando ele se vira contra você. Olha, eu vou te dizer, eu conversei com advogados, conversei com réus desse processo e não réus ainda investigados, e a defesa é complicada. Tem gente que não sabe nem por que foi preso.